Amados irmãos, eu louvo a Deus pela bênção, pelo privilégio de voltar a Capoeira e estar com os irmãos nesta sexta-feira de 17 de janeiro de 2014. E também aproveito a oportunidade para agradecer a Igreja Unida, através do pastor Pedro, do pastor Isaac, as orações que a igreja vem fazendo por minha esposa. Certamente os irmãos tomaram conhecimento. O ano passado, no mês de março, ela sofreu um acidente e ainda está se recuperando. Ela está comigo, mas não pode vir devido isso. Ainda está se recuperando de sequela do acidente. Eu peço à igreja que continue orando. Chama-se Holanda, ela já esteve aqui mais uma vez. Peço que a igreja, inclusive os queridos obreiros, continue orando por uma recuperação total. Foi Deus que me deu a irmã Yolanda e ela tem sido uma bênção no meu ministério. Ela está ausente, eu posso dizer que uma média de uns 75 a 80%, se não for mais, do que eu faço para Deus, depende dela. Orando, jejuando, intercedendo. Eu peço que continue orando pela recuperação total. Também o prazer de voltar a rever nossos queridos irmãos, pastor Manuel Pedro, pastor Isaac, Lincoln, a quem conheço desde pequenininho, Lincoln. Eu preciso depois anotar seu nome completo, Lincoln. Eu só conheço o primeiro nome, Lincoln. A pronúncia é Lincoln, só tem dois fonemas em inglês. O prazer novamente de revê-los, a irmã Aparecida, a esposa do irmão Manuel Pedro, e outros membros da família em João Pessoa. Amanhã, querido Deus, retornarei ao Rio para a retomada das atividades. E certamente a igreja aqui, principalmente os obreiros, tomaram conhecimento através do mensageiro da paz. E meu querido irmão, pastor José Apolônio, de saudosa memória, passou para o Senhor no mês de agosto. E não foi fácil para mim. Eu sou o caçula da família. Estou agora com 85 anos de idade. Apolônio estava com 90. Mas não foi problema de idade, foi complicações de saúde. Eu estava fora do Brasil, no mês de agosto, quando ele faleceu, e não consegui avião nem nada para voltar depressa e não pude participar dos funerais. Voltei agora, esta semana, para Natal, para dar uma ajuda à viúva do falecido Mano Apolônio, a viúva. Ela e também a minha sobrinha Alcinete. Estamos voltando de Natal, via João Pessoa para retornar ao Rio. É bem possível, não sei, que no segundo semestre eu retorne a Natal para mais uma ajuda à minha cunhada, a viúva do meu irmão Apolônio, e quem sabe a gente retorne a passar aqui por Taporã. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias e estudarmos um pouco sobre a doutrina da nossa redenção. Não completei o título, é estudo bíblico, eu tenho que ser vagaroso, lento, orando em espírito. A doutrina da nossa redenção por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já li um versículo, mas vou ler novamente. Um dos grandes textos da Bíblia sobre esse assunto, em Efésios 1, e versículo 7, que diz assim: inclusive também, irmãos, Deus me concedeu o privilégio deste primeiro trimestre de 2014, eu ser um comentarista. Eu louvo a Deus por essa bênção. É pena que da matéria que Deus me deu, a revista só coube 1/3.
Um terço. A revista é pequena. E se aumentar o número de páginas, aumenta o preço. E quem paga é o usuário. Eu espero em Deus que, se eu tiver condições, eu publique o livro. Mas da matéria que Deus me deu, só um terço coube na revista. Eu louvo a Deus na presença dos santos aqui. Efésios 1, versículo 7. Em quem, esse quem, refere-se ao Senhor Jesus. É que eu, para combater, estudei só um versículo, portanto, lendo o texto fora do contexto. Em quem temos a redenção. Redenção é um aspecto da salvação. A nossa salvação é tão infinita, é tão insondável, é tão profunda, que ela é repleta de características, de aspectos, vamos dizer, de componentes. E lá em Hebreus 6, a Bíblia diz as bênçãos que acompanham a salvação. É infinita. E nós vamos tocar de leve esta noite, eu diria, a introdução a um dos aspectos da salvação, que é a redenção. Redenção é um dos aspectos, um dos componentes da nossa salvação. Nós acabamos de cantar um hino. Jesus é Deus, eterno Redentor. Mas se você chegar perto de um irmão, é claro, com sabedoria, principalmente que ele não seja novo convertido, e perguntar: meu irmão, minha irmã, o que é redenção? Você sabe responder? A redenção, eu sei que é uma coisa maravilhosa, tem a ver com a salvação, mas o que é? Quase ninguém sabe, por falta de estudo doutrinário. Por isso que eu denominei o título a doutrina da nossa redenção por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é que tantos crentes, não é só novatos não, crentes antigos, abandonam a igreja, abandonam a fé, abandonam a Bíblia, abandonam a Jesus? Você já viu que dos crentes, das pessoas que se entregam para Jesus, poucos permanecem. A gente realiza cultos cruzados, enfim, visita. Quantos aceitaram? Quantos? 20, 18, 30, 300, 600, enfim. Quantos permanecem? Não são muitos que permanecem. Qual é uma das razões? Uma: ignorância da doutrina, desconhecimento da doutrina. Precisamos de mais palavra de Deus nos cultos. Perdemos muito tempo com outras coisas. Mas a palavra de Deus precisa ter primazia. Então, voltando à leitura, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão. Esta noite eu não vou falar de remissão, não dá tempo, mas não vá confundir remissão com redenção. Redenção tem a ver com a pessoa do pecador, a pessoa, espírito, alma, corpo, a pessoa. Redenção tem a ver com a minha pessoa, a tua pessoa. Remissão não. Remissão tem a ver com os pecados do pecador. Redenção tem a ver com a pessoa do pecador. E remissão? Remissão tem a ver com os pecados. O pecador estava totalmente condenado, arrasado, destruído. Eu pensei que era apenas os pecados que eu cometia, vícios e tudo. Sim, mas a pessoa do pecador estava também perdida. É tanto que Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus no Calvário resolveu tudo para sempre. Ele não somente obteve a nossa redenção, quer dizer, a redenção da pessoa do pecador, mas também a remissão. Remissão tem a ver com remir. Tem gente que confunde remir com redimir. Evite confundir. Remir não é o mesmo que redimir. Remir tem a ver com perdão. Remir tem a ver com pecado, com perdão. Redimir não. Redimir
pessoa. O pecado é uma coisa tão miserável, tão maligna, que quando nossos primeiros pais pecaram no Éden, perderam tudo. Perderam a vida espiritual, perderam a comunhão com Deus, perderam o direito ao céu, perderam tudo. Mas em Jesus, tudo que foi perdido na queda de Adão, o pecador pode reaver em Cristo Jesus. Aleluia. Então, vamos falar rapidamente sobre a redenção. Mas não se esqueça, a redenção não é o mesmo que salvação, é um aspecto, é um componente. Seria interessante, quem sabe, eu rapidamente, sem demorar, mencionar alguns desses componentes, desses elementos da salvação. Tudo é, veja como a salvação é graciosa e gloriosa. Lembra de Hebreus capítulo 2, onde a Bíblia diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande? Não é apenas grande, é tão. Então quem pode medir uma tão grande salvação? Que nesta noite Deus, por sua graça, nos revele a grandiosidade Aleluia. da redenção. Redenção, como nós vamos ver, tem a ver com libertação de escravidão. Porque muita gente brinca com o pecado, mas o pecado, ele é maligno, enfim. Voltando ao assunto, quem sabe se a leitura de uma pequena lista incompleta de componentes da salvação nos ajudará. Esses componentes da salvação são, alguns deles: arrependimento e confissão dos pecados. Arrependimento e confissão dos pecados é um componente. Sem arrependimento da parte do Espírito Santo e confissão dos pecados, é impossível Jesus salvar. Lembra de você quando você aceitou a Jesus? Eu fico desconfiado quando se faz um convite e a pessoa vem para frente, arrastando os pés e brincando e conversando francamente. Mas eu fico glorificando a Deus quando a pessoa vem lá cremejando de cabeça baixa, igual o filho pródigo. Diz: aleluia. Pai, eu pequei contra o céu. Aleluia. Eu sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia diz que o pai correu em direção a ele. Não foi ele que correu, foi o pai. Deus faz a mesma coisa. Aleluia. Quando o pecador vem arrependido, eu fico desconfiado com esse evangelho fraco. Esse evangelho fraco em que o pecador vem à frente arrastando os pés e brincando e atendendo o celular e não sei o que, eu fico desconfiado. Mas quando o pecador vem chorando, quebrantado, francamente, então arrependimento e confissão é um aspecto da salvação. Aceitação de Jesus. Uma pessoa pode se arrepender e confessar os pecados e não aceitar, mas aceitar a Jesus, aquilo que nós chamamos de entrega, eu me entreguei, eu aceitei, é um aspecto da salvação. Eu creio que você fez isso naquele dia que veio a Jesus, não somente arrependido, não somente confessando os pecados, mas aceitando a Jesus como Salvador. Outro aspecto da salvação é a regeneração. É palavra do Novo Testamento. Você está vendo que tem a ver com filho. Regeneração tem a ver com novo nascimento. Regeneração. Espiritualmente é um aspecto da salvação. A obra maravilhosa que o Espírito Santo realiza em nossa vida na conversão. A regeneração. Só que a regeneração é interna. Agora a conversão não, é externa. É um só ato, mas regeneração, é claro que é interna. E qual é o lado externo da regeneração? A conversão, mudança de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura a Bíblia não diz era, nem será. Como é que a pessoa diz que é crente e vive pior do que o incrédulo? A história está mal contada e vão descobrir que você está mentindo. Se alguém está em Cristo, nova criatura
As coisas velhas já se passaram. Está escrito. Já, eu dou graças a Deus por causa daquela partícula que está no grego e está no original. Já pensou se a Bíblia dissesse as coisas velhas passaram? Era maravilhoso, mas pode ver depois, eu não vou ler que o tempo não dá. As coisas velhas já, quer dizer, rompimento total com o mundo. Os irmãos se recordam que quando Moisés, mandado por Deus, estava perante Faraó, lutando com ele para deixar o povo sair do Egito, e os irmãos se lembram que Deus começou a enviar pragas. Numa das vezes que Moisés chegou perante Faraó para pedir para ele libertar o povo, ele disse: eu deixo ir, contanto que não vão longe, fique perto. É isso que o diabo quer, enganar as pessoas. O que quer dizer não vão longe? Significa que o rompimento com o pecado não é total, nem o rompimento com o mundo não. Deus quer rompimento total. As coisas velhas já se passaram. E esse é tudo. Faraó disse para Moisés: eu deixo o povo ir, contanto que não vão para longe. Quer dizer, eu preciso da onde eu estou monitorar. Deus nos guarde. Quem deve monitorar e guardar e nos acompanhar e nos exortar e advertir é nosso Senhor Jesus Cristo. E mais ninguém. Glória seja o nome do Senhor. As coisas velhas já se passaram e esse é tudo. Eu estou vendo os irmãos que estão interessados, que não custa nada abrir a Bíblia. Abra depressa. Deixe lá o livro de Efésios marcado. Eu li no capítulo 1. Deixe marcado, se você tem marcador de Bíblia, e pule depressa para 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios. É estudo bíblico. 2 Coríntios 5 e 17. É claro que eu poderia pedir para alguém fazer a leitura, mas não vou fazer, porque você não tem microfone. E eu tenho essa bênção aqui. Mas eu espero que, se você tiver Bíblia, abra. E se tem criança aqui no auditório, criança que sabe ler e tem Bíblia, eu espero. Você não esperou 9 meses para nascer? Então, para que essa pressa? A criança no ventre da mãe, e se correr tudo bem, é 9 meses e acabou. Nem adianta a criança pular e aquele outro. 9 meses. Então vamos constatar de esperar um instantinho. 2 Coríntios 5,17, que diz assim: glória a Jesus. 5,17. 17. Assim que, se alguém está em Cristo, aonde é que no Antigo Testamento diz que algum daqueles irmãos, Abraão, não sei o que, estavam em Cristo? Em lugar nenhum. Veja a posição gloriosa da igreja. Você quer sair dessa posição? Não acredito. Eu acredito. Veja que posição é essa em Cristo. Aonde está escrito que Jacó estava em Cristo? Não vai me entender mal, eu não estou dizendo que ele não era um salvo. Eu estou dizendo o privilégio que eu e você temos com a vida do Senhor Jesus. Aleluia! E sua morte. Aleluia! Em Cristo. Se alguém está em Cristo, muita gente pensa que em Cristo é apenas ser crente. A partícula usada no original, infelizmente, não tem tradução para a língua portuguesa. Nem eu vou aqui explicar, que o tempo não dá. Não vou explicar. Mas você está pensando que esse é N aqui, é a nossa palavrinha em português, hein? Pode vir, eu estou em casa. Negativa, a partícula do original é de uma riqueza imensa. Só a igreja de Deus tem esse privilégio. Aleluia! Graças a Deus! Para os irmãos, haverá posição mais segura do que essa? Não existe. Aleluia! Haverá posição mais segura do que está em Cristo? Não existe. E isso por quê? Porque ele morreu em nosso lugar, por sua graça. Voltando, 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Veja, não diz que era ou que será, mas é agora. As coisas velhas já. Se sua Bíblia não tiver essa partícula, então
outra Bíblia com tradução correta, porque esse termo está no original. Já é um termo de reforço. Veja, não diz apenas as coisas velhas passaram. Já. Um termo de reforço, ou seja, rompimento total. Já se passar e esse tudo se fez novo. A salvação atinge espírito, alma, corpo, meio ambiente e tudo. E simplesmente você sabe melhor do que eu, que quando você aceitou a Jesus, o poder sobrenatural do Espírito Santo mudou tudo e continua mudando. Continua mudando. O crente precisa amadurecer, continua mudando que eu digo para melhor. O que é que está escrito lá em Filipenses? Aquele que em vós começou a boa obra, ele mesmo aperfeiçoará. Então você ainda vem me dizer que o crente não precisa cada dia melhorar espiritualmente diante do Senhor? Não, Gilberto, eu sou salvo, eu tenho certeza, louvado seja Deus, e cante de alegria, e também eu sou batizado com o Espírito Santo, e etc, aquilo outro. Meu irmão, isto é glorioso, mas não significa tudo. Deus tem mais. Aleluia! Deus tem mais. Aquele que em vós começou a boa obra, ele mesmo aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Avance. Deus tem mais. Eu sei que aqui no auditório devem ter homens e mulheres que andam bem pertinho de Deus, mas Deus tem mais. Aleluia! Quanto mais o crente se santifica, quanto mais o crente ora, quanto mais o crente estuda a palavra, medita na palavra, mais Deus abre seus tesouros. Glória seja o seu nome. Voltando, eu estava fazendo uma pequena listagem de aspectos da salvação, de tão rica e profunda que ela é. A palavra salvação é uma riqueza. Eu mencionei então regeneração e conversão, mas outro aspecto da salvação é justificação. Deus justificando o pecador. Incrível para uma pessoa que não é crente, incrível para um professor, incrível por Deus justificar, que é isso? Então certamente Deus tolera o pecado, Deus passa a mão por cima do pecado, nunca. Não, Deus ele tolera, mas ele não transige de jeito nenhum. E como é que ele justifica o pecador? O auditório, os queridos obreiros, homens e mulheres sabem explicar isso. Como é que um Deus que é santo justifica um condenado e perdido como era eu e você? Aqui no auditório deve ter homens e mulheres que andam sem crente. Meu Deus, estava bem pertinho do inferno. Era só dar mais uma passada e cair lá dentro. De tanto vício, tanta prostituição. E agora? São santos na casa de Deus. Aleluia! Louvando a Deus. Como é que Deus justifica uma pessoa dessa? É só estudar a doutrina. Eu não vou tocar nesse assunto, a doutrina da justificação. Mas essa maravilha, Jesus operou lá no Calvário. Você está vendo que justificação é um termo forâneo. Aqui no auditório deve ter advogados. Aqui no auditório deve ter homens e mulheres que estudam direito e sabem o que é forâneo. Quer dizer, um termo usado em tribunal. Justificação é um termo usado em tribunal, ou seja, lá está um condenado, lá está um juiz e lá está uma lei quebrada. Lei que eu digo com L maiúsculo. Quem é o condenado? O pecador. Isso prova que o pecado é um crime. O pecado é um delito. O pecado é um crime. O lugar de criminoso é na cadeia. E quem é o juiz? É claro que é Deus. E qual é a lei quebrada? A sua palavra. Lá no Calvário, o Senhor Jesus, ao morrer por nós em nosso lugar, preparou o caminho. Aleluia! Quando a pessoa aceita Jesus, Deus declara justificado. E a Bíblia diz: se Deus nos justifica, quem nos condenará? Aleluia! Se Deus nos justifica, quem? Ninguém.
tentações que o diabo tem contra a gente, eu me lembro de mim mesmo. E às vezes lançar dúvida sobre justificação. Mas você era ruim, você era falso, você era falsa, você fazia isso. Meu irmão e minha irmã, se você é um crente salvo e expulsa em nome de Jesus, que a nossa justificação é eterna. Ele nos justificou para sempre. Se uma pessoa que é crente se desviar, e quando voltar para Jesus, ele não vai justificar novamente. A justificação está válida. É só ele voltar para Jesus. Justificado está lá em Romanos capítulo 5 e capítulo 8. Outro aspecto da salvação, a redenção, que nós estamos tocando nessa noite, e eu voltarei já para o assunto. A redenção por nós, Senhor Jesus Cristo. Redenção tem a ver com libertação, tem a ver com escravidão. Alguém era escravo. Eu sei que aqui hoje, século 21 no Brasil, ninguém sabe mais o que é escravidão. As crianças, quando estudam a história do Brasil, é alguma coisa, mas eu não estou falando de escravidão no sentido nacionalista, como aconteceu quando o Brasil era todo. Estou falando de escravidão no sentido espiritual, do pecado que escraviza, predomina, e às vezes a pessoa é tão pecadora que o demônio, o diabo entra lá e complica tudo. Certamente os irmãos se lembram de uma vez que Jesus se deparou com um homem. O homem tinha pecado tanto, que morava nele uma legião de demônios. A Bíblia diz que o homem era tão demoniado que andava na rua sem roupa. Essa ideia de andar sem roupa é do diabo. Presta atenção a isso. Andava sem roupa, imagina que espetáculo horrível. Um homem andar com tudo de fora na rua, a criançada corria para dentro de casa, enfim. Outra coisa, a Bíblia diz que ele só queria viver dentro de cemitério. Imagine, dentro do cemitério. Resultado, um dia teve um encontro com Jesus. Jesus expulsou todos os demônios, e a Bíblia diz que a primeira coisa que o homem fez foi se vestir. Apareceu vestido. Está lá escrito. Eu não estou falando só a respeito das mulheres, não, estou falando dos homens também. A segunda coisa que a Bíblia diz dele é que ele estava sentado. Ele não parava, era só para lá e para cá o tempo todo, sentado, calmo, passivo. Então é bom prestar atenção essa situação de uma pessoa que não para em lugar nenhum. É sobe e desce, que não nada, e enfim, nem sabe o que está fazendo. Até na igreja acontece isso. Uma pessoa se levanta, vai para o céu, entra no banheiro, o que veio fazer aqui? Nada, é preciso, pode ser uma oração, quem sabe? A terceira coisa que aconteceu, a Bíblia conta que ele se virou para Jesus, alegre, liberto, e disse: Senhor, permite que a partir de agora eu fique sempre aos teus pés. Aleluia. É o melhor lugar de ficar. Aleluia. Glória a Deus. Permite, Senhor, que eu a partir de agora fique aqui sempre até que Jesus disse: não. É claro que Jesus falou com decência. Não. Faça o seguinte: volte para os seus e conte o que é que Deus fez. Aleluia. Aleluia. Então, a redenção, remissão, eu não vou tocar no assunto. Quem sabe se outra vez a gente passar aqui retome. Mas está lá em Efésios 1 e versículo 6 que eu li. Remissão tem a ver com perdão. Perdão de Deus. Perdoar é anular, cancelar. E só Deus sabe quantos pecados a gente tinha, e Jesus perdoou e continua perdoando. Todas as vezes que o crente peca, se ele se humilhar e se quebrantar e confessar, Deus perdoa, Deus perdoa. Perdão vem de remissão. Não confunda remissão com redenção. Redenção tem a ver com a pessoa do pecador, a pessoa, o espírito, a alma do corpo. Remissão não. Remissão tem a ver com os pecados do pecador. Jesus resolveu as duas coisas lá no Calvário, graças a Deus.
Tanto a nossa redenção ele adquiriu, como também a nossa remissão, o nosso perdão dos pecados. Outro aspecto da salvação, propiciação. Eu creio que você conhece essa palavra da Bíblia. Eu não vou tocar no assunto. Já são 8h40, eu vou já encerrar. Mas propiciação é um aspecto da salvação. E não vou tocar no assunto, mas não vai dizer que você não conhece essa palavra da Bíblia. Ela aparece muito no Antigo Testamento, mas aparece também no Novo. Outro aspecto da salvação, expiação. Expiação com um X. Expiação é um termo rico e profundo sobre a nossa salvação. Você conhece? Não será por isso que muita gente não valoriza a salvação e por qualquer coisa se desvia? Aquele irmão que fez uma careta para mim, eu não quero mais ficar na igreja. Por qualquer bobagem. Eu digo isso porque eu sou pastor de igreja. Escuta, por que a irmã não quer sair da igreja? Ela me chamou. Eu fui uma vez tratar de um caso. Eu e outro irmão fomos tratar de um caso de duas irmãs novo-convertidas que estavam uma sem falar com a outra e dizendo que iam abandonar a igreja. Como nós fomos tratar do assunto, uma delas me disse: irmão Gilberto, ela me chamou de vaca. Eu disse: a senhora é vaca? Não. Por que a senhora se incomoda? A senhora tem cauda, tem chifre? Se ela fosse um homem, eu ia passar a mão na cabeça, mas ela era mulher, não ia fazer isso. Eu me disse: é mesmo, ele está vendo como é que o diabo é mau, como é que ele engana? A senhora é vaca? Não. Então vamos orar por ela. Daí a pouco fizeram as pazes e se abraçaram. Então, meu irmão, a propiciação convém ser estudada, a expiação também. Outro aspecto da salvação, a santificação. Eu não estou falando de santidade. Santidade é um estado. Santidade é uma prerrogativa de Deus. Santidade é uma... Deus é santo. E santo. Eu estou falando de santificação, que é um processo que deve na vida do crente ser constante e crescente. É um aspecto da salvação. Um outro aspecto da salvação, adoção. Adoção só pode ser de filho. E vocês sabem que eu estou dentro da Bíblia. A Bíblia fala de adoção de filho. É um aspecto da salvação. Então, irmão, se você for estudar esses assuntos, não esgota nunca. Mesmo que passasse aqui, ou eu, ou qualquer outra pessoa, levaria a vida toda, de tão rica e profunda. Louvemos a Deus esta noite pela salvação. Esta salvação grandiosa e maravilhosa. Um outro aspecto da salvação, eleição. Por favor, não vá confundir com eleição para prefeito. Eu estou falando de eleição aqui no sentido bíblico. Tem nada a ver com Brasília, eleição de presidente, eleição no sentido bíblico. O termo é bíblico. O termo está no Novo Testamento. É eleição. Eleição é um aspecto da salvação. Agora não vá confundir com eleição no sentido de voto para prefeito. Não, tem nada a ver. Eleição no sentido salvífico. É um aspecto. Um outro aspecto da salvação, predestinação. Quem sabe se alguém agora não vai ficar surpreso olhando para mim: irmão Gilberto, predestinação é coisa dos calvinistas, dos presbiterianos. Meu querido irmão, qual é a dificuldade de nós da Assembleia de Deus ter dúvidas sobre isso? E eles também. É devido estudar em predestinação sem estudar a primeira eleição. Eu não vou ler, mas você pode pegar o Novo Testamento e ver que primeiro Deus menciona a eleição. E em segundo lugar, a predestinação. E inverter isso só dá problemas. Mas a predestinação é um aspecto da salvação que muito nos alegra, que muito nos conforta. Muito nos conforta. E o da eleição, que no sentido teológico é a palavra escolha, eleição. Aspecto da salvação. Um outro aspecto da salvação, testemunho. Como é que uma pessoa diz que é salva e dá mau testemunho o tempo todo? O tempo todo. Então, o testemunho, quer dizer, a nossa conduta, o nosso testemunho, é um aspecto da salvação. É uma evidência.
Às vezes você está no lugar, não precisa falar nada, mas o povo começa a notar. Até que alguém tendo liberdade, escuta, você é evangélico? Você é cristão, é aquele mundo? Eu digo isso porque já aconteceu comigo, nem sei quantas vezes. Então o testemunho é um aspecto da salvação. É claro que eu estou falando do testemunho santo, testemunho cristão. E a Bíblia cita muitos exemplos. Um outro aspecto da salvação é a glorificação. É claro que é futuro. A glorificação é futura. É quando a igreja estiver em glória, arrebatada com Cristo no céu. Então, em resumo, se eu fosse resumir isso aqui, eu diria: qual é o aspecto passado da salvação? Justificação. Justificados, pois, pela fé, pelos pais, com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus declara justificado, quem quiser diga que não, mas a Bíblia diz: se Deus nos justifica, quem nos condenará? Ninguém. Então justificação é o aspecto passado. E o aspecto presente, hoje, a santificação. A igreja precisa hoje, no tempo presente, viver uma vida santa. E o aspecto futuro, a glorificação. A igreja em glória, glorificada com Cristo no céu, no céu, no céu. Voltemos para esses minutos finais, ainda temos alguns minutos, sobre o assunto que eu me propus: a doutrina da nossa redenção por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu disse há pouco, o hino que nós cantamos: Jesus é meu eterno redentor. E se você, com sabedoria e bom senso, depois perguntar: escuta, irmão, o que é redenção? Eu não sei, só sei que é uma coisa boa. Mas o que é redenção? É um dos aspectos da nossa salvação. Em que sentido? O pecador, é claro que eu estou falando do pecador perdido, é o escravo do pecado. O pecado, ninguém brinque com ele escraviza. Quem sabe se não temos aqui no auditório homens e mulheres que antes de serem crentes lutaram para abandonar isso e aquilo, erro, pecado, e não conseguia. Cada vez que lutava, piorava cada vez mais. Mas no dia que viera Jesus, ele libertou de uma vez por sempre. E a pessoa pode cantar: livre estou pela graça de Jesus, livre estou. Então, redenção implica haver um escravo, escravidão, mas implica também haver um opressor que oprime. E muita gente pensa que esse opressor é só o diabo. Não, irmão. O nosso eu, a nossa natureza adâmica, se o crente não for cheio do Espírito Santo, a natureza carnal termina mandando ele. É tanto que na igreja tem crente carnal. Eu não vou entrar em detalhes, que essa daqui não é minha igreja, mas o pastor da igreja deve saber. Crentes que a Bíblia chama, como diz lá em 1 Coríntios, crentes carnais. O que é um crente carnal? É um crente em que a natureza adâmica é quem manda nele. A língua é minha, eu falo o que eu quiser. O corpo é meu, eu ando, eu me visto, eu vou onde eu quiser. Ele é assim. Então, não é só o diabo, o nosso eu. É tanto que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Em outras palavras, deixe que o eu seja controlado por mim, não por você. O eu é um problema se o Espírito Santo não prevalecer na pessoa. Se alguém quiser vir após mim, não é vir a mim. Ele começou pregando e dizendo: vinde a mim todos. Eu não estou falando disso. Vir a mim é para aceitar Jesus. Não. Adiante, já na reta final do ministério, ele pregava dizendo: se alguém quiser vir após, ou seja, seguir meus passos, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Abrir mão do seu eu. Mas quem manda em mim sou eu. A vontade é minha, eu vejo o que eu quiser. Tudo bem, só que será um crente
carnal, dominado pelo pecado. Enfim, e Deus e se entristece o Espírito Santo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Siga-me como vocês já eram crentes. Como é que você explica isso? Já eram crentes. Siga-me. Então você já viu que tem muitos crentes que não estão seguindo a Cristo como deveriam seguir. Então, esses opressores, não é só o diabo e seus demônios. Um deles está dentro de nós, o chamado, o nosso eu. Irmão Gilberto, como é que eu me livro disso? Render-se totalmente ao Espírito Santo. De coração, de coração. Ou seja, Ele quer possuir nosso inteiro. Aleluia. Ser, nosso inteiro ser. Mas qual é um outro opressor? O pecado inábil. O pecado é residente. Não vá confundir com o pecado cometido. O pecado tem duas caras malignas. E geralmente a gente só vê uma. Mas são duas. Quais são essas caras malignas do pecado? O pecado inato, que é inato. A criança já nasce com ele. É só chegar uma certa idade e ele vem à tona. Veja que infelicidade. Que infelicidade. E existe o pecado cometido, que a gente também chama de transgressão. Geralmente é essa cara que a gente vê. Mas não se esqueça que, infelizmente, o ser humano, mesmo o crente, tem dentro de si pecado inato. E quando é que vamos ficar livres disso? Daqui a pouco, quando Jesus vier. Aleluia. Daqui a pouco, quando Jesus Aleluia. vier. Talvez a leitura de um versículo tire a dúvida de muita gente aqui. E vamos ver que como conviver com isso, não é conviver o Espírito Santo reinando em nosso ser com absoluta totalidade. Ele prevalece, ele predomina, ele prepondera. Abra depressa em Romanos, capítulo 8, nós já vamos encerrar. Os irmãos já viram que assunto doutrinário demora, leva tempo, sério, mais sério, mais sério. Veja Romanos capítulo 8, que é um capítulo profundo nessa área da vida cristã. Eu estou procurando também. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Todo o capítulo é uma riqueza, a revelação de Deus mesmo. Algo apóstolo falar. Romanos capítulo 8. Versículo. A pena, eu deveria ler a passagem toda, né? Tem um versículo isolado, às vezes dificulta, mas o texto que eu quero está no versículo 3. Eu vou começar a leitura do versículo 1. Se você está com a Bíblia, confira. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Aquilo que eu falei há pouco. Quando Deus declara justificado, acabou. Ninguém mais pode condenar. Aleluia. A menos que a pessoa abandone a fé. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, eu estou lendo bem devagar, porque é meu dever fazer isso. Voltando ao versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, esse Espírito, não se esqueça, é o Espírito Santo, que veio habitar na igreja a partir do dia de Pentecostes. Essa maravilha, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Veja, não é livra, é bom você dar uma olhada na sua Bíblia. Não é livrar do pecado, da lei do pecado. É bom dar uma olhada no versículo. Me livrou, não é do pecado, da lei. E o que é lei? O poder que o pecado tem pelo sangue de Jesus fica inutilizado. Aleluia. Como está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas ali também está escrito, no mesmo capítulo está escrito mais outro versículo paralelo e idêntico, que eu não vou voltar devido ao tempo. Versículo 3: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, na semelhança da carne do pecado, condenou o pecado. Ou seja, o pecado já está condenado, mas a sentença não foi ainda executada. Olha aqui uma prova: o pecado no mundo todo já foi condenado por Deus, mas a sentença vai ser executada daqui a pouco. Quem sabe não tem gente aqui suspirando: meu Deus, quando é que eu vou ficar livre desta miséria, dessa desgraça? Aguente mais um pouquinho. Para que Adão e Eva foram pecar? Era melhor não dizer isso, que eles não estão aqui para se defender, deixa para lá. O essencial é que Jesus veio. Aleluia! Jesus veio. Faz agora poucos dias que nós comemoramos o Natal de Jesus. Eu aconselho que quando você falar no Natal, diga Natal de Jesus. Senão é esse Natal que hoje não tem nada a ver com Jesus. Há Natal por ele que é